Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai fazer uma análise completa, tipo, vai ser a análise completa mesmo, da 2060. Em específico esse modelo da Zotac, porque agora que eu tô usando há bastante tempo a placa, eu já notei várias coisas, eu já pude ter a minha impressão concreta da 2060. Então, se sentem aí, não se esqueçam dos links comissionados do canal que estão aqui embaixo na descrição, se inscrevam aí também e vamos pro vídeo. Para começar, esse modelo em específico da Zotac, que eu acho que é o Twin Edge, agora não vou lembrar o nome, que é esse modelinho que tá ali no gabinete. Eu não vou tirar dali porque é o que eu preciso da placa de vídeo para poder gravar os negócios, então não tem como eu mostrar para vocês. Mas é esse modelo aqui, ó. Ele era um dos que estava mais barato, ele tava 1969 com alguma coisa, mas o frete deu 2 redondinho, mas eu tive um cashback de 40%, então o frete saiu elas por elas, 40% não, R$40, se fosse 40% eu receberia quase metade do preço da placa. Esse modelo, ele é um modelo que é bem tranquilo, ele não esquenta muito, na verdade ele tem um controle de fan junto com a temperatura, conforme a temperatura vai subindo, o fan vai aumentando a velocidade, e ele tem, a coisa que mais me impressionou é por causa que pelo fato dele ser um dos modelos mais baratos, ou ele tava numa promoção muito boa, ele tem o backplate em metal. O backplate dele é metal. Sobre o modelo específico é isso. É um modelo bem bom. É tranquilo. Na verdade eu tenho que testar no verão, por causa que aqui eu tô no Rio Grande do Sul e no inverno aqui é frio pra cacete. Então não deve ser tão quente, mas provavelmente quem tá mais pra cima no Brasil vai sofrer um pouco mais com a temperatura da placa. Então tem que testar no verão pra dar o veredito, ok, isso aqui aguenta. A única coisa é que por esse sistema de arrefecimento dela com os fãs que vão subindo conforme a temperatura sobe, ela faz um pouquinho de ruído. É um pouquinho, tipo, é quase nada. É mais ou menos um pouquinho mais alto do que o ruído que eu tô ouvindo aqui dos próprios fãs do gabinete. É um pouquinho só. Sobre o preço da placa, a 2060, ela compensa muito comprar quando ela tiver por 2.000 ou menos. Mais que isso já não compensa tanto. Por quê? Ela é uma placa muito boa? Sim, ela é uma placa muito boa. Mas se tu tá procurando uma RTX, provavelmente tu quer Ray Tracing, tu quer um desempenho absurdo em jogo, e é isso que tu tá procurando nessa série RTX de placa de vídeo. Ela entrega um desempenho absurdo em jogo? Entrega. Ela entrega com certeza um desempenho absurdo em jogo, mas como vocês vão ver nos vídeos que eu vou estar mostrando, alguns jogos ela fica no limite. Claro, o jogo tá estourando no talo, mas ela fica ali no limite. Então se tu quiser um desempenho mais que isso, tu vai precisar desembolsar um pouquinho mais e pegar tipo uma 3060, que já é muito melhor. Ela tem... Eu sei que ela é tipo... Ela não chega a ser o dobro, mas ela é metade do dobro. É 1/3 a mais. Sobre a experiência em jogos, eu gravei algumas situações que eu... jogando com ela, pra mostrar pra vocês que... E assim, tem 3... tipos de situações que foi quando eu gravei com o adaptador básico de vídeo da Microsoft, que é o driver que o próprio Windows baixa, porque tem gente que realmente não vai atrás de driver para instalar, então eu fiz esse cenário, e também por causa que o meu computador ele tem certas incompatibilidades com drivers, ele dá umas bugadas meio tensas assim, eu tenho que ficar, dependendo do jogo, fica muito ruim. Que nem é como vocês podem ver no Jurassic World Evolution, eu vou deixar aí na tela, ele ficou bem zoado com o driver. Sem o driver ele fica normal, só que com desempenho um pouquinho menor. Com o driver ele ficou muito zoado. E uma situação como o Battlefield 4, que já é um jogo bem antigo e bem leve em questão de placa de vídeo, foi bom para testar por causa que vocês podem ver. Quando eu tô jogando com ela sem o V-Sync, vocês podem notar que a temperatura fica estável, só que o fan sobe muito a rotação e ele gera mais ruído. Quando eu ativo o V-Sync, o jogo estabiliza em 60 quadros, certinho, ele fica ali estabilizado em 60 quadros, não tem nenhuma queda também, não tem oscilação nenhuma, frame time fica lisinho, fica no hertz, fica na contagem de hertz do meu monitor, que é 60, e o jogo também tá no talo, eu esqueci de falar, o Battlefield tá na qualidade máxima. Quando ele estabiliza em 60 Hz e 60 FPS, vocês podem ver que a temperatura da placa ela reduz e a porcentagem de uso do fan também reduz. Ela reduz para uns 30 e poucos por cento, é consideravelmente bem menor. E consideravelmente menos ruído, faz bem menos ruído. Eu acho que essa seria a situação ideal até para poupar a placa, vocês estariam poupando ela bem. Tipo, ela não estaria abusando dos fãs, ela também não estaria abusando da porcentagem de uso dela. Ela ficaria tranquila e fria.
e vocês vão ter um gameplay no nível aceitável, que é 60 FPS, que é o que tu consegue ver no monitor. Se o teu monitor é 144, tu trava 144 também. Ela vai ficar com pouco uso, vai ficar um pouquinho mais quente, um pouquinho mais de uso de fã, só que ela vai ficar ideal. E esse é um jogo sem Ray Tracing também, então não força demais a placa. Depois eu testei ela no Battlefield ainda, porque como ele é um jogo muito leve, tem uma margem muito grande pra teste. Eu testei ela no 200% de resolução, simulando 4K, não é um 4K nativo, tá simulando um 4K. E vocês podem ver que ela conseguiu aguentar o jogo até ali. Teve muitos momentos que ela caiu o FPS para 50, para 40, mas ela conseguiu manter os 60 FPS em grande parte da gameplay. Mas lembrando para vocês que o foco dessa placa não é o 4K. Ela é uma placa para Full HD, para 1080p. Vamos deixar o 4K para quem consegue 4K, que nem acho que as 2080 conseguia e as 3070 para cima. Elas conseguem 4K, ok? Essa aqui é 1080p. E também essa situação tava com o driver atualizado já, então ela vai conseguir manter uma estabilidade melhor. E também tem o BF4 nativamente a 100% de resolução. Aí é o Full HD nativo. E vocês veem como ela consegue empurrar com o driver. Tem essas duas situações, sem o driver e com o driver. Eu gravei um pouco também do Warzone, e nas duas situações, com o driver atualizado e sem o driver atualizado. Nas duas situações, ela ficou meio parecido porque o processador estava sendo um gargalo. O Ryzen 5 2600 ele estava limitando o desempenho dela. Vocês podem ver que ela não chegava a 100% de uso. E o jogo estava com o gráfico no talo. Eu até dei uma baixada nas texturas achando que poderia ser a textura, mas realmente não adiantou. Então era o processador que estava gargalando. Porque vocês podem ver que ela ficava a 60% de uso. Então realmente o processador que limitou muito. Na gameplay com o driver atualizado, o jogo também ficou com o Ray Tracing ativo, só que o Ray Tracing do Warzone é meio que significante, porque impacta muito pouco. E vocês podem ver que o driver atualizado ele mantém uma estabilidade melhor no frame time. Ele consegue produzir os quadros mais ou menos ao mesmo tempo, gerando uma fluidez maior. Em consequência, o 1% low fica melhor também. Eu testei um pouco no War Thunder, que é um jogo que eu joguei mais, é o jogo que eu mais tenho horas na Steam, que eu jogava muito com a 1050 Ti, e no War Thunder foi uma situação sem o driver, mas ele também rodou muito bem no talo. Eu botei o jogo no talo, ele rodou muito bem, muito tranquilo. O Ryzen 5 não foi limitador nesse caso. Realmente, aonde o Ryzen 5 vai limitar mais vai ser em jogos mais AAA competitivo, que nem o Warzone e o Battlefield 5. O Battlefield 5 limitou um monte, mas nesses outros casos não. E foi até bem tranquilo para a placa de vídeo empurrar, ela empurrou sem nenhum problema nenhum. Contudo, vendo todos esses testes, o que eu posso concluir é que, para quem saiu de uma 1050 Ti que rodava o Warzone a 768p no mínimo, tinha um pouco mais de estabilidade, realmente parece que tinha um pouco mais de estabilidade. Eu acho que o processador não estava sendo limitante porque a própria 1050 já era o limitante. Ela é o mínimo para jogar Warzone hoje em dia. Então ela já era um limitante por si só. Por isso que o processador ficou ok, eu não preciso dar gargalo aqui. Ela já tá gargalando sozinha. Se eu gargalar mais, o jogo não vai explodir. E quando eu botei uma placa de vídeo melhor, o processador falou, tá, agora é a minha vez de dar gargalo. Mas pra quem saiu de uma 1050 Ti que mal conseguia jogar alguns jogos, que nem Resident Evil Village, que eu tive que jogar em 900p, uma placa dessas é um ótimo salto. Se vocês estão presos aí em placas de vídeo mais básicas, como 1050 Ti, a GT 1030, ou até placa de vídeo mais bosta, que é tipo a 730, a 630, a 2060 é uma ótima opção de upgrade, junto com a 3050. A 3050 tem mais ou menos o mesmo desempenho, um pouquinho menos de desempenho bruto, um pouquinho mais de desempenho em Ray Tracing. Entre a 1030, quer dizer, 1030, esquece ela, esquece. Entre a 3050 e a 2060, vai na que tiver mais barato. É só isso. As duas só valem a pena se tiver nas casas do 2000. Se tiver um pouquinho a mais de 2.000, 2.500, 2.300, já não vale tanto a pena. Vale a pena economizar mais um pouco, pegar ou uma RX 6600, arriscando com o driver da AMD, ou juntar um pouquinho mais e pegar uma 3060, que já tem um puta desempenho. É uma baita diferença para 2060. Mas se tu só quer sair de uma placa de vídeo batata e ir para alguma coisa que realmente rode jogos em 2022, a gente tá em 2022, né? Em 2022, essa é uma das melhores opções de entrada. Não se esqueçam, são placas de entrada. Elas são caras, mas elas são placas de entrada. Porque existe um mar
de opções acima delas. Esse modelo da Zotac, que quase não tem review, eu não sei porque quase não tem review dela em jogo, sendo que é um dos modelos que tá mais vendendo ultimamente, vale bastante a pena. Se não for um lugar muito quente, porque um lugar muito quente pode dar um pouquinho de dor de cabeça, mas um lugar frio, porque se tu mora no Canadá, tu não vai nem se importar, mas se tu mora aqui no Nordeste brasileiro, lá no sertão, que pega 50 graus, que a Europa tá passando um pouquinho do que a gente passa aqui no Brasil, talvez não seja uma boa opção. Talvez vocês tenham que investir numa placa com 3 fãs pra mais e um sistema parrudo de arrefecimento. Daí vai subir o preço lá pra casa do caralho e já não vale a pena. Então, esse foi o meu review, o teardown sincero. Agora um teardown completo da 2060. Esse aqui tem o guia pra tudo que vocês precisar. É uma placa para Ray Tracing? É, com uma boa ajuda do DLSS. Sem o DLSS ela não vai conseguir te empurrar tão bem. Uma 3060 consegue empurrar melhor. Uma 3050 consegue empurrar melhor. Só que o desempenho bruto é melhor. Então para rasterização é uma ótima placa. Para Ray Tracing só com a ajuda de DLSS. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas que vocês têm com relação à placa. Foi bem trabalhoso de fazer esse vídeo. Na hora que eu for editar, eu tô até pensando, puta que pariu, eu vou estar sofrendo, mas é muito bom que eu vou estar trazendo um conteúdo ótimo pra vocês. Então, não se esqueçam de dar um like aí embaixo, por favor, pelo meu sofrimento. Se vocês viram o vídeo da história dessa placa, por favor, deem um like aí. Ou comentem alguma coisa, por causa que realmente essa placa aqui foi a maior dor de cabeça da minha vida. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Até a próxima.